Bom, comecemos então. Primeiro, um oferecimento. Um oferecimento a pessoas que permitiram que hoje nós pudéssemos estar aqui. Ao professor De Rose, afinal de contas, sem ele eu não conheceria nem a Dorinha, não conheceria a Maricel, nem a Dani, nem todas as pessoas que estão aí, e eu provavelmente seria ou um profissional, um funcionário público aposentado, ou um funcionário público aposentado e morto. Então, graças ao professor De Rose, nós hoje estamos todos aqui. A Maricel e ao seu timaço, a sua equipe, que permitiram que nós pudéssemos estar aqui. Sem eles, nós não estaríamos aqui hoje. Aos participantes, a você que está aqui nos assistindo, que nos homenageia com a sua presença, e Johannes Gutenberg. Quem foi Johannes Gutenberg? Abre aí um instantinho o microfone para quem que souber nos devolver a resposta. Quem foi Johannes Gutenberg? Não faço ideia. Alguém aí acenou? Alguma mãozinha acenada? Criador da... Isso, Marcelo? Isso, Marcelo. Muito bem. O Gutenberg foi um alemão, na época não existia pensa da tipografia. A tipografia é uma coisa um pouco fora de moda, mas ainda existe no Brasil inteiro, principalmente nos bairros, gráficas que são gráficas ainda tipográficas, feitas com tipos móveis. Para você ter uma ideia da grandiosidade da invenção do Gutenberg, antes da invenção do Gutenberg, 90% da população da Europa era analfabeta. Há um filme que ilustra isso de forma muito clara, que é O Nome da Rosa, que é um filme encenado por Sean Connery e que é baseado num livro do Umberto Eco. E se passa na Idade Média, no mosteiro especializado em guardar e reproduzir obras. As obras eram todas escritas à mão, com luminuras, com pinturas, e eram caríssimos. Mais de 90% das igrejas da Europa não tinham Bíblia, porque era muito caro, porque a Bíblia era escrita à mão. Então era tudo muito caro, e as pessoas não sabiam ler. O Gutenberg cria a prensa, que é a tipografia. A partir dali, então, os países protestantes começam a estimular a população a ler a Bíblia. E, para isso, eles começam a imprimir Bíblia em papel, não é? De uma forma muito mais barata, em grande quantidade. E por isso que os países pirineus começa a ser a população dos países protestantes tornam-se rapidamente alfabetizadas, começando a desenvolver uma massa crítica cultural muito mais interessante. Abaixo dos Pirineus, os países latinos continuaram na ignorância durante algum tempo ainda, alguns séculos. Então fica a nossa homenagem a Johannes Gutenberg, que muito ajudou para alfabetizar a população e aumentar a cultura geral dos seres humanos. Bom, continuemos. Aprendi a não tentar convencer ninguém. O trabalho de convencer é uma falta de respeito, é uma tentativa de colonização do outro. Que frase mais linda! Eu gostaria que fosse minha, mas não é minha, é de Saramago. E por que ela está colocada aqui? Porque nesse webinário, o Jojó, que sou eu, estou colocando para você, que está do outro lado, os pontos de vista dele. E, normalmente, nesse tipo de trabalho, muitas vezes o palestrante ou o ministrante, ele quer, de alguma maneira, subrepetícia ou explícita, impor os seus pontos de vista ao outro. E não é isso que nós queremos. Nós viemos compartilhar ideias e não impor ideias. Combinado isso? Então, vamos continuar. Quais os objetivos do nosso bate-papo? Entendimento do que é o estresse, compreensão de como ele atua e quais as estratégias para administrá-lo. Então, basicamente, é isso que eu vou entregar a você na próxima hora.
Provavelmente, daqui em menos de 1 hora, nós estamos encerrando e abriremos para perguntas. Se você precisar fazer perguntas ou quiser, acena com a mãozinha, tem uma mãozinha aí no Zoom, e aí você pode até escrever a sua pergunta também, e depois a gente conversa no final. Combinado? Let's get figurettes. Olha que imagem interessante, eu não sei se todos vocês estão vendo, mas nós temos uma pessoa segurando um copo. Então, imagine que eu pedisse para você agora se pegar esse copo, estender o braço e mantê-lo. O que aconteceria? Nos primeiros 1 minuto, você manteria o braço estendido, rindo, achando muito gostoso. Não há problema nenhum, Jojó. Posso ficar aqui. Passando-se 5 minutos, você manteria, mas ainda assim, saiu aqui, mas você sentiria desconfortável. 15, 20 minutos depois, aquele copo d'água, que nos primeiros minutos lhe parecia tão leve, torna-se um fardo. Seu braço começa a tremer, você começa a suar, você começa a arfar. E, em algum momento, o braço simplesmente relaxa. Não suporta mais manter o peso insuportável daquele copo. O peso do copo é o mesmo. O que mudou foi o tempo que você teve que segurá-lo. E com relação ao estresse é a mesma coisa. O estresse em si não é bom nem ruim. O que vai causar dificuldades ou desajustes na sua vida é o tempo que você tem de suportar o estresse. Em 1990, então já vão-se mais de 30 anos atrás, havia um programa de aprimoramento de informações sobre mortalidade da Prefeitura de São Paulo. E naquele ano morreram mais ou menos 15 mil paulistanos, dos quais eles identificaram que mais de 30% era decorrido de doenças do aparelho circulatório, infartes e derrames cerebrais, tendo como principal responsável o estresse. Para a gente observar como a gente precisa conhecer o estresse e aprender a gerenciá-lo. O que é o estresse? A primeira pessoa a definir estresse, aliás, que criou a palavra, ele não criou a palavra, mas utilizou essa palavra para apontar o que acontecia nos corpos dos seres vivos, foi um canadense chamado Hans Selye. E ele definiu o seguinte, que estresse é a reação do nosso organismo quando as pressões colocadas sobre eles, ou sobre nós, são maiores do que nós podemos metabolizar. Então, quando a totalidade de exigências ou formas de pressão, altas ou baixas, boas ou ruins, a totalidade delas, sem julgá-las, é maior do que você pode suportar, o nome disso é estresse. E olha que quando nós definimos estresse, nós utilizamos a palavra pressão. E muitas vezes as pessoas confundem pressão com estresse e estresse com pressão. Elas são palavras primas, mas não são palavras gêmeas. O que é pressão? Pressão é a totalidade de exigências colocadas sobre você. E o estresse é como você vai reagir a essa totalidade de exigências de uma forma adequada ou inadequada. E por falar em pressão, é muito interessante observar que em 1967, 2 estudiosos da Universidade de Washington aplicaram uma pesquisa que durou algum tempo e, a partir dessa pesquisa, eles desenvolveram uma escala de avaliação de reajustamento social. Ele é muito interessante. Olha só, escala que avalia como você e eu nos reajustamos ao grupo social em que nós vivemos depois de algum evento que cause desajustamento. Ficou claro? Então, eles fizeram uma pesquisa com mais de 5 mil pessoas e identificaram 42 eventos que, de uma maneira geral, já naquela época,
continua valendo para hoje em dia, tinham a capacidade de promover desajuste, onde o indivíduo ficava momentaneamente desajustado. E preste atenção, a palavra ajustamento é a palavra-chave para a gestão do estresse. Você coloca dois indivíduos que nasceram na mesma rua, cursaram a mesma universidade, trabalham na mesma empresa e executam a mesma função. Os dois são casados, os dois têm 2 filhos e os dois recebem o mesmo salário. Um é desajustado e o outro é ajustado. Então, tudo vai da maneira como nós vemos a realidade, como nós vemos a situação, e a palavra ajustamento ela está no epicentro da gestão do estresse. Mas eu queria compartilhar com você desses 42 eventos que têm a capacidade de desestabilizar a gente, alguns deles muito interessantes. Vamos a eles? Vamos lá. Com máxima pontuação, a morte do cônjuge. Com pontuação 100. Foi considerado, na avaliação daqueles pesquisadores, que o maior desafio de um ser humano é se ajustar à realidade depois de conviver muitos e muitos e muitos anos com a mesma pessoa. Eu me lembro que, em algum momento, eu morei em bairro em Florianópolis e abaixo do meu apartamento tinha o seu João, o seu Francisco e a dona Maria. Eles eram casados há 60 anos. Eles têm quase 80 anos. E eu me lembro que um dia o seu Francisco faleceu. Não deu 2 meses, a dona Maria faleceu. Simplesmente, o psiquismo e o corpo dela se recusaram a continuar vivos sem a presença do seu Francisco. E nós temos aquelas histórias dos cãezinhos e dos gatinhos que, quando o tutor desaparece, eles morrem logo depois porque não se ajustam à vida sem a presença, morrem de saudade. Depois, em segundo lugar, a separação. E realmente, separação é quase uma morte em vida. O luto da separação é quase tão forte e muitas vezes mais forte do que o da morte do cônjuge. É muito difícil ajustar-se ao mundo quando você separa, principalmente se você é separado ao invés de separar. Depois vem prisão. Depois vem doença ou acidente pessoal. Agora, olha só, casamento. Mas por que casamento causa estresse? Porque, na verdade, casamento exige um esforço de ajustamento do casal muito grande. Imagina, você morou a vida inteira sozinho e sozinha, e agora você vai ter que compartilhar hábitos com o outro. É extremamente desafiador. Reconciliação conjugal também exige esforço de adaptação. Aposentadoria, gravidez. Agora, olha só esse que engraçado. Fim de pagamento de hipoteca ou empréstimo. Deve ser o seguinte, o indivíduo está tão viciado em pagar que quando ele para de pagar, deprime. Deve ser isso. Grande sucesso pessoal. Esposa iniciando ou cessando de trabalhar. Isso eu tenho que jogar fora, isso não tem mais nada a ver. É muito antigo, né? Mas a maioria dos eventos aqui estão valendo. Começo ou fim da escolaridade. Tudo bem. Ganho de dinheiro inesperado. Quer dizer que se eu ganhar na Mega Sena 40 milhões de reais, isso vai exigir de mim um esforço de ajustamento? Sim! E por que eu fiz questão de compartilhar com você esses itens daquela escala? Para mostrar para você que o estresse não, ou seja, o estresse ou dificuldade de ajustamento à realidade não inclui apenas eventos ruins, mas também eventos bons, positivos, porque não é a questão dele ser bom ou ruim, é a intensidade e o quanto ele vai exigir de você e de mim, de nós, um esforço de adaptação. Novamente, aquela palavra, adaptação. Tipos de estresse. O primeiro deles, hipoestresse por falta de desafios. E o maior exemplo é a aposentadoria.
há um índice histórico no mundo inteiro de suicídios entre aposentados. E eu tenho uma história muito legal para contar para você. Um dia, na época que eu dava aula para alunos, hoje eu só dou aula para instrutores, de yoga para cima. Mas aluno, normalmente, eu já não dou mais aula. Curso, sim, aulas não. Naquela época, estou falando de 30 anos atrás, me surge um homem, na época, eu era bem mais novo, eu devia ter uns 45, 50 anos, alto. E, ó, meu nome é fulano de tal, eu nasci em Florianópolis, isso em Floripa, né? E eu fui funcionário do Bradesco durante 30 anos. Eu fui um dos 3 maiores executivos do Bradesco, morei em São Paulo nos últimos 15 anos, trabalhando com o criador do Bradesco, que foi o Amador Aguiar, que já faleceu. E simplesmente me aposentei muito bem, obrigado. Comprei alguns imóveis, comprei algumas lojas em Florianópolis, me mudei para cá e deprimi, porque simplesmente eu estava acostumado a trabalhar 16 horas por dia, a ser solicitado por governadores de estado, senadores, políticos de uma maneira geral, e simplesmente ninguém mais ligava meu telefone. E eu deprimi. E aí fiz um tratamento e agora eu quero ficar feliz outra vez. Então eu vim praticar com vocês. E eu achei chocante, porque não era falta de dinheiro. Dinheiro ele tinha, só não era feliz. Por falta de desafios. Um caso claro de hipoestresse ou pressão baixa. Depois tem o euestresse, quando a pressão é ótima. Todo mundo já passou por experiências de tomara que mesmo em quarentena você esteja em euestresse, continuando a praticar todos os dias online. Por exemplo, todos os dias eu faço aula, porque eu também estou há 50 dias enfurnado dentro de apartamento. E uma das coisas mais legais são as práticas diárias. Eu faço aula com outros instrutores. Ponho lá, gravo, fico fazendo a aula. Então, se você não começou a fazer, comece a fazer já. Faz uma diferença, como nós vamos ver no final dessa nossa apresentação. O euestresse é quando você transa bem, dorme bem, trabalha bem, não briga com o mundo, ou se briga, faz logo as pazes, você está de boa. É quando você está num ritmo bom de vida, seu coração está bem, a saúde está boa, está tudo bem. Você tem desafios? Tem, mas consegue se adaptar rapidamente. É o euestresse. E, finalmente, nós temos o distresse, ou estresse por sobrecarga, que normalmente é o tipo de reação neurobiológica que as pessoas diagnosticam como estresse. Mas, na verdade, o nome técnico é distresse. Distresse por sobrecarga. É quando as pressões colocadas sobre você são maiores do que você pode suportar. Bom, dito isto, eu gostaria de apresentar para você uma coisa muito legal que aquele pesquisador canadense descobriu lá nos anos 60. Em pesquisas em laboratórios com camundongos, ele observou que, ao gerar pressão por muito tempo sobre aqueles camundongos, independentemente de tipo de pressão que ele colocava, aliás, não era nem por muito tempo, todas as vezes que ele colocava qualquer tipo de pressão, qualquer tipo de estímulo que exigisse dos camundonguinhos algum tipo de desafio, a reação no corpo deles era a seguinte: o camundonguinho identificava algo novo, que ele não conhecia, e ele identificava normalmente com uma pressão inadequada a uma ameaça. Imediatamente, a medula liberava o hipotálamo. O hipotálamo era ativado, que ativava as glândulas pituitárias, que ativavam as suprarrenais. As suprarrenais liberavam corticoide na corrente sanguínea e o fígado liberava glicogênio, açúcar na corrente sanguínea, diminuía as defesas imunológicas, a medula liberava adrenalina, noradrenalina, havia aceleração cardíaca, aumento da pressão sanguínea, os ratinhos ficavam com menos sangue na periferia, se nós pudéssemos ver a pelezinha deles, estariam pálidos, e os
os ratinhos estavam prontos para lutar ou fugir. Vamos agora substituir os ratinhos para 70 mil anos atrás nas savanas africanas. E imaginar, de repente, um caçador-coletor enfrentando um tigre de dentes de sabre, que já não existe mais, 3 vezes maior do que os tigres de hoje. Diante daquela ameaça, havia um grito, uma ameaça. Ativação do hipotálamo, glândulas pituitárias, suprarrenais, liberação de corticoide, de glicogênio, diminuição das defesas imunológicas, liberação de adrenalina e noradrenalina, aceleração cardíaca. O nosso antepassado ficava pálido, ele fazia uma contração muscular muito grande e ele estava pronto para defender, para defender-se ou fugir. Há 70 mil anos atrás. Passe agora 70 mil anos, avance 70 mil anos, 80 mil anos, e vamos agora imaginar uma situação que está ocorrendo hoje lá em Floripa. Eu sempre gosto de contar essa história porque ela era real. Eu tinha um amigo chamado Alvinho. E o Alvinho tinha 3 filhos em idade escolar. Ele morava num bairro chamado Santa Mônica, sendo que o colégio dos filhotinhos dele ficava no centro de Floripa. Todos os dias, o Alvinho acordava às 6 horas, tomava um banho, acordava os filhotes, eles tomavam um banho, preparavam o de jejum deles, enquanto isso a mulher dele já ia trabalhar. E como ele trabalhava no centro, pegava os filhotinhos, botava no carro e levava para o colégio e depois ia trabalhar. Num determinado dia qualquer, o Alvinho teve a impressão que tinha alguma coisa errada. Ele estava com a impressão de que estava dormindo há muito tempo. E aí ele abre os olhos, olha do relógio, não são 6 horas não são 6 horas, são 7 horas da manhã. Imediatamente, ele olhou para aquele relógio, o que aconteceu? Pressão inadequada, hipotálamo, glândulas pituitárias suprarrenais, liberação de corticoide, liberação de glicogênio, diminuição da defesa imunológica, aumento de adrenalina, noradrenalina, aceleração cardíaca, aumento da pressão sanguínea, contração muscular, e ele estava pronto para lutar contra o relógio. E aí libera uma quantidade imensa de substâncias, dá um pulo da cama, entra no quarto das crianças, abre a porta e diz: levantem! Nesse momento, as crianças arregalam os olhos e vem o pai com a ameaça. Hipotálamo, pituitária, suprarrenais, corticoide, glicogênio, defesa imunológica, adrenalina, noradrenalina, aceleração cardíaca, e eles estão prontos para lutar ou fugir com o pai. E aí pulo, aceleração, nem toma um banho, toma um café, enche e já entra no carro. Na hora que vai, entra no carro, põe as crianças, gira a chave e não pega a carro. O carro não pega. Na hora que o carro não pega, não é mais um carro. O que ele vê é um tigre de dente de sabre. Pressão inadequada, hipotálamo, glândula pituitária, suprarrenais, liberação de corticoide, glicogênio, defesa imunológica, adrenalina, noradrenalina, aceleração cardíaca, palidez, ele está pronto para lutar ou fugir com o carro. Consegue ligar o carro, dá ré e acelera. Quando ele chega na esquina, passa um caminhão. E ele freia. Na hora que ele freia, pressão inadequada, hipotálamo, glândula pituitária, suprarrenais, liberação de corticoide, glicogênio, defesa imunológica, adrenalina, noradrenalina, retração da musculatura, ele está pronto para lutar ou fugir com um caminhão. Só que isso aconteceu com o Alvinho, mas isso acontece no nosso dia a dia. O nosso estilo de vida, claro que não tão exagerado como eu descrevi agora o evento com o Alvinho, mas o que acontece na nossa vida é que nós temos um grande desafio. O nosso corpo é o mesmo. Deixa eu colocar mais um, depois eu volto para cá. A maior fonte de estresse moderno consiste na contraditória relação entre uma época de tecnologia espacial versus nossa constituição biológica da Idade da Pedra. Olhe para o Jojó. O seu fígado é igual a 100 mil anos. Os seus olhos, agora estão um pouquinho mais míopes, são praticamente iguais
há 100 mil anos. O seu coração não mudou em 100 mil anos. A musculatura das suas pernas, dos seus braços, a sua respiração, os seus pulmões são iguais a 100 mil anos. O seu corpo, o meu corpo, o nosso corpo não mudou nada. Nós temos com um pouco menos de pelo na cabeça. Mas fora isso, é igual. O nosso corpo não foi feito para esse estilo de vida. Há 100 mil anos atrás, se nós nos defrontássemos com uma ameaça e tivéssemos sobrevivido a ela, nós nos retiraríamos para um lugar seguro e levaríamos um tempo, 2 ou 3 dias, ou às vezes 1 ou 2 semanas, nos recuperando daquele evento. O nosso corpo tinha condições de repor e entrar em homeostase, em equilíbrio. Só que com o estilo de vida que nós escolhemos, nós temos uma série de eventos cotidianos cumulativos que mantêm nosso corpo adrenalinizado para além do que é saudável. A adrenalina, ela é ótima diante de situações que exigem uma pronta reação. Mas o que acontece é que quando nós chegamos à noite, imagina que nós temos esse estilo de vida há 10, 20, 30, 40, 50 anos. Nós estamos bioquimicamente envenenados. Nós não geramos um espaço de tempo para nos recuperarmos dos eventos ameaçadores do nosso cotidiano. Nós não temos um evento ameaçador. Todas as pessoas que vão de automóvel ao trabalho vão gerar níveis excessivos de adrenalina e noradrenalina. Só que estão fazendo isso há 40 anos, há 30 anos, há 10 anos. Põe um bichinho, qualquer bichinho, durante 10 anos, com overdose de substâncias adrenalinizantes, o bichinho não suporta, ele morre. E assim caminha a humanidade. Somos bioquimicamente envenenados. Estamos em overdose de substâncias adrenalinizantes. Ou seja, qual é o preço que nós pagamos por isso? Está no slide aí. Músculos tensos, com dores musculares crônicas nos ombros e costas. 90% das pessoas que estão nos ouvindo devem reclamar de dores crônicas nas costas. Ou porque ficam muito tempo atrás de um volante, ou porque ficam muito tempo atrás de um volante e de um computador, ou, enfim, muito tempo fazendo coisas para as quais o seu corpo não foi feito. Depois, coração, hipertensão arterial, cardiopatias, diminuição das defesas imunológicas, predisposição a desenvolver câncer, dores estomacais, gastrite, úlceras estomacais, câncer de estômago. Inclusive, o remédio mais vendido no mundo, uma das 3 medicações mais vendidas no mundo é pantoprazol, que remédios para tratar de estômago, além de remédios para dor de cabeça e relaxantes musculares. E o Viagra, né? Depois, enxaquecas e dores de cabeça crônicas, problemas pulmonares respiratórios crônicos, problemas de pele, úlcera abdominal, câncer intestinal. E aqui, esses são as principais doenças decorrentes de um estilo de vida extremamente estressante, adrenalinizado, onde nós não criamos um tempo para nos recuperarmos dos recorrentes eventos desafiadores que fazem parte da nossa vida cotidiana. Durma-se agora com um barulho deste. O estresse é responsável por quase 60% da queda dos níveis de produtividade no Brasil. Não estamos falando do período de quarentena e do coronavírus, claro, né? Mais de 80% das visitas aos médicos nos Estados Unidos são decorrentes de doenças motivadas por estresse. 150 bilhões de dólares são gastos pelas empresas anualmente em todo o mundo
com indenizações, hospitalizações, medicamentos, horas de trabalho perdidas e substituição de pessoal. A cada ano, em função do estresse, surgem 4 novos milhões de hipertensos no Brasil, dos quais 70 mil contrairão doenças cardiovasculares e 250 mil não sobreviverão. Bom, este é o cenário. Agora, o que é que nós podemos fazer diante desse tipo de situação que eu tenho certeza muitos dos que estão agora aqui nos assistindo se identificam em algum aspecto, no mínimo dores no corpo. Então agora o Jojó vai compartilhar com você 8 hábitos para a gestão do estresse, alguns frutos da minha experiência e alguns que são unanimidade por todas as pessoas que cuidam da qualidade de vida de outras pessoas. Vamos a eles? O primeiro deles é muito legal. Cultive os seus amigos. Amigo é coisa para se guardar do lado esquerdo do peito. Lembra essa música do Milton Nascimento? Você sabe que eu tenho um curso sobre gestão do estresse. E quando a gente pede para os participantes elencarem quantos amigos do peito os participantes têm, sabe quem são seus amigos do peito? São aqueles que, quando você morrer, irão ao seu enterro. Vão parar tudo para homenageá-lo na sua despedida. E aí, quando eu peço para que eles elenquem esses amigos do peito, amigos verdadeiros, amigos para quem ele possa abrir seu coração, amigos que no máximo vão ter uma inveja branca, as pessoas relacionam um número muito pequeno de amigos. Mas o pior, esses amigos, eles não se comunicam há muito tempo. Então, cultivar essas amizades é um presente dos céus. Nós devemos nutrir e alimentar essas relações dessas poucas pessoas que são nossos amigos verdadeiros. Se alguém disser que tem 30 amigos verdadeiros, não tem. Tem algum problema. Porque amigo verdadeiro é pouco mesmo. Só que o problema não é nem que são poucos. Nós não temos o hábito de cultivar em função das solicitações de família, de trabalho, de outras coisas que são prioritárias. Então, hoje, já que nós temos Instagram, nós temos Facebook, nós temos WhatsApp, nós temos outros recursos de mídias sociais, você fará contato com um amigo, uma amiga que você não vê há muito tempo, perguntar como é que ele está, como é que está a sua vida, como é que está a sua saúde. Eu tenho muita saudade dos meus amigos e outro dia nós fizemos uma reunião online, pelo Zoom, já que está todo mundo em quarentena. Foi muito legal. Faça isso. Um jantar, uma pizza na quarentena. Já pensou? Cada um pede uma pizza e come as pizzas juntos. Cada um nos Estados Unidos, outro amigo lá na Tchecoslováquia, outro amigo em Cancún, outro amigo no interior de São Paulo, outro em São Paulo, outro em Santa Catarina, e todos comem pizza, todos separados, mas todos juntos. Pizza online, que delícia! Essa é a primeira dica. Cultive os seus amigos. Depois, seja generoso. Se algum dia nós pudéssemos, por um momento, viver a vida de uma outra pessoa, nós voltaríamos correndo para a nossa vida. Gente, todas as vidas têm problema. Todas as vidas de todas as pessoas têm perrengue. Quando a gente pode, por algum momento, viver a vida de outra pessoa, a gente, meu Deus, como a minha vida é boa. E, normalmente, nós somos pouco generosos com o mundo e com as pessoas. E isso é uma coisa que a gente tem que mudar. Aliás, este tempo de quarentena por exemplo, estar de quarentena, ficar em casa, é um ato de generosidade. Você está
sendo generoso com a humanidade, está sacrificando, abrindo mão do seu tempo, das suas prioridades profissionais, para diminuir o risco de contaminação e, com isso, fazer com que menos pessoas morram. Isso é muito lindo. Então, o exercício da generosidade. E tem uma coisa que é muito legal que você pode fazer e que tem uma ação no psiquismo muito, muito, muito legal. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Olhe lá no fundo desses olhos verdes. Já não são tão verdes assim, vão ficando desbotados com o tempo. Quantas instituições assistenciais importantes, sérias, você já tem um débito em conta? Você não tem ideia como é legal quando você recebe o aviso que o seu banco debitou da sua conta em alguma entidade que você ajuda. Isso dá uma sensação muito legal. Não só essa, mas também essa. Nós precisamos... existe aquele conceito do dízimo que eu acho lindo. 10% de tudo que você ganha não é seu. Devolva. Isso só tornará você provavelmente muito mais rico. Rico internamente, e como a lei do karma é muito bacana, vai dar para você 10 vezes mais. Cultive a generosidade. Depois, tenha um animal de estimação. Pode ser cavalo, cavalos são super inteligentes, mas é caro ter cavalo. Você pode ter um cão, pode ter um gato, pode ter um ratinho, você pode ter, normalmente, mamíferos. Os répteis, eles não, por exemplo, você tem uma sucuri com animal de estimação. Uma sucuri, quando você chegar em casa, não vai sacudir o rabo reconhecendo. Não sei, imagino que não. Mas um cachorrinho ou um gato e outros mamíferos, né? Mas dados estatísticos demonstram que quem tem animal de estimação é mais feliz, tem mais saúde e vive mais tempo. Eu tenho aqui 2 chihuahuas. Um que é em homenagem ao jazz, que é o Miles Davis, e o outro que é em homenagem ao rock and roll, que é o Mick Jagger. Pequenininhos. Mas é uma delícia saber. Eu já tive uma outra Golden Retriever, que já faleceu, que foi a Bidia. E tive uma outra namorada, uma outra cachorrinha, que é a Minnie. E tenho descoberto que os gatos são muito legais. Os cavalos, quando você estabelece uma relação com eles, é muito bonito. E outros mamíferos. Aí, se você quiser ter um tigre em casa, tudo bem, mas aí você vai saber como é que você vai tratar dele. Mas tem um animal de estimação. E faz uma diferença gigantesca na nossa qualidade de vida e na redução do nosso estresse. E o Chihuahua é pequenininho, dá para dormir na cama. A Golden não. A Golden nem gostava, porque era muito grande, tinha muito pelo, tinha muito calor. O Chihuahua é bom porque entra nas cobertas, desaparece. Tamanho do ratinho. Conviva com pessoas inspiradoras, pelo amor de Deus. As estatísticas mostram que nós somos a média ponderada das 5 pessoas com quem nós mais convivemos. Então, se a média das pessoas que você convive estão medianas, olha, olha o termo que eu utilizei, elas não são medianas, elas podem mudar, elas estão medianas, a nossa tendência é ficarmos medianos. E mediano na verdade, tem a mesma raiz de medíocre. Nós não queremos ser medíocres. Então, veja bem as pessoas com quem você está convivendo. E por que eu coloquei essa foto do The Rose Festival de Florianópolis? Porque no The Rose Method, nós temos a oportunidade de conviver com pessoas muito inspiradoras. Pessoas que estão buscando qualidade de vida, autoconhecimento, desenvolvimento interpessoal. E isso é muito legal, porque são pessoas que estão motivadas para a evolução, para o aprimoramento. Mas avalie bem as pessoas com quem você convive. Existem as pessoas pazinha que te enterram. Existem as pessoas colheres que te levantam. Eu não quero pessoas pazinhas perto de mim, eu quero pessoas colheres, né? Quinto aspecto, alimente-se muito bem.
Não é alimentar-se apenas bem, alimentar-se muito bem. Evitar as carnes, evitar o álcool, evitar o tabaco, evitar as gorduras, evitar coisas que possam fazer seu corpo adoecer. Me diga uma coisa, você faz alguma coisa fora do corpo? Não. O corpo é o veículo que lhe permite transar, viajar, ganhar dinheiro, dar risada. É o corpo que dá risada. É ou não é? Ou é alguma outra coisa que dá risada? Não, é o seu corpo que dá risada, é o meu corpo que dá risada. É o corpo que transa, é o corpo que come comidinhas gostosas. Então, quanto mais nós cuidarmos bem do nosso corpo, quanto mais nós conseguimos estender o tempo de vida sobre a face da Terra com qualidade, é o ó do borogodó. E nós somos aquilo que nós comemos. No The Rose Method, nós temos uma metodologia, uma estratégia alimentar chamada alimentação biológica, que é muito, muito, muito inteligente e ela está em vários livros. E ela é exercitada. Por exemplo, em São Bernardo, nós temos o MAC Método. É isso? Não, como chama? É o Big Método. Big Método. Deve ser um sanduíche bom, delicioso e muito saudável. Então, alimentar-se muito bem. Não é alimentar-se bem. Comida boa e comida saudável. Comida boa e saudável tem que ser saborosa. Saborosa e saudável. São os dois vetores da alimentação. Não é? A alimentação que é saborosa, mas não é saudável, não serve. A alimentação que é saudável, não é saborosa, também não serve. Tem que ser saborosa e saudável. Cada um vai selecionando a comida que seja compatível com a sua natureza. Né? Aprenda a priorizar. Eu tenho um curso e um livro chamado The Rose Method e a Administração do Tempo. Inclusive, eu tenho uma consultoria sobre isso, que dura 10 horas, no máximo. E, quando eu dou a minha consultoria, as pessoas reclamam que não conseguem administrar sua agenda. E aí, quando eles me mostram a agenda, fica muito claro que eles já têm agenda, que é uma coisa muito boa. Já colocam as coisas que têm para fazer na agenda, mas não sabem definir o que vem primeiro. Aprender, assim, gente, a grosso modo, mas é o que você precisa saber. Aprender a priorizar, aprender a gerir o tempo, aprender a administrar a agenda é definir o que vem antes. É basicamente isso. O que é que você tem que fazer antes? Quando você começa a executar a sua tarefa, a sua agenda, você tem que saber o que você vai fazer antes. Enquanto tudo na sua agenda tiver o mesmo peso, a sua agenda é uma fonte de estresse desgraçado. Você tem que definir o que vem antes. Sempre. A partir de que você defina isso, a outra coisa importante, você tem que trazer os seus sonhos para a sua agenda. Uma agenda que só envolve trabalho é uma agenda dedicada ao outro. Você só está dedicando o seu tempo ao outro. Lembra que tempo e vida são palavras sinônimas. A administração do tempo é igual à administração da vida. Quando você tem uma agenda e você coloca os eventos nela, você está administrando a sua vida. A agenda tem que ser inteligente. Primeiro, definir o que vem antes. Qual é a primeira coisa que você vai fazer hoje? Nenhuma outra é mais importante do que essa. Qual é a segunda coisa que eu vou fazer hoje? Nenhuma é, segundamente, mais importante. E assim vai. Mas depois, tem que trazer para a agenda os seus sonhos, os seus projetos de vida, para que a agenda também contemple você e não apenas os outros. Não só a sua empresa, não só o seu negócio, não só a sua família, mas você. Se você quiser mais informações, entre em contato comigo, que nós fazemos a consultoria. Ela é muito legal.
ria e chore mais. Pelo amor de Deus. Vou contar para você. Agora não é um bom momento para irmos para Nova York, mas quem já foi a Nova York deve ter ido a Broadway. E na Broadway, eu indico que você assista o Fantasma da Ópera, que está há uns 40 anos. E eu fui uma vez a Nova York, estava querendo ir esse ano, não sei se eu vou conseguir. E eu fui assistir o Fantasma da Ópera. E é lindo. É uma produção incrível. Para quem já foi aí, pode me confirmar. Vale os $100. E tem até $400, dependendo do local onde você vai. Tem até $70 ou $40. Não importa. É um show. Uma coisa... Tudo que você já ouviu falar de teatro e musical não tem nada a ver. É outra coisa. E aí eu fui, sentei lá em cima, sentou do lado um japonês, que nem falava inglês. E o Fantasma da Ópera é a música, os cenários, a performance, as vozes dos cantores, aquilo te envolve. É um drama de um homem que é apaixonado por uma mulher que ele não pode ter. E aí tem um momento em que a gente se emociona muito. E aí eu comecei a chorar. E eu lembro que o japonesinho nipônico pressionava com a mão o diafragma para não expressar a emoção. E ficava tremendo, pressionando com os 2 dedos o diafragma. Quando você pressiona o diafragma, você consegue controlar o espasmo do riso ou do choro. Não é isso que nós queremos para a nossa vida. Rir e chorar são elementos que desopilam, reduzem o estresse. Você dá uma grande gargalhada que seu corpo saculeja. É muito gostoso. E chorar. Chorar também é muito legal. Vou contar uma história para você. Eu já separei e já fui separado. Né? Ou seja, eu já tomei a iniciativa da separação, que é melhor, que é menos traumatizante. Ou alguém disse, Jojó, não te amo mais. Eu fui separado. Nesses eventos que eu fui separado, eu sofri muito. Muito, muito. E passaram-se algumas semanas em que quando você é separado e você não está pronto para aquela experiência, você para de comer, o que é bom porque você emagrece. Depois fica mais bonito, né? Depois você fica sem libido, então fica sem prazer em conversar, não consegue dormir. Eu estava sem dormir, fazia alguns dias já. E aí eu estava no meu quarto, eram 2 da manhã, eu estava de saco cheio daquele estado de perda, de luto, de abandono, de rejeição. E aí eu fiz contato com aquela sensação, e aí à medida que eu fui identificando a dor, a rejeição, eu não fui recusando, eu fui deixando que ela fosse tomando conta da minha consciência, do meu coração, e como se fosse um alien no meu diafragma, começou a tremer. E aí quando eu vi, a minha boca abriu, eu comecei a chorar, mas um choro escandaloso. E eram 2 horas da manhã. E aí eu pensei, por um momento eu parei e pensei, meu Deus, o condomínio! E aí eu assim, que se rale o condomínio! E chorei as bandeiras desfraldadas. E aí eu chorei muito alto. E aí eu simplesmente dormi 12 horas. Olha que efeito terapêutico foi um choro. E eu choro adoidado. Você já viu Excursão de Viúvo? Já viu Excursão de Viúvo? Não. Só de viúva. Porque todos os homens já morreram. E eles morrem porque não choram, não expressam sentimentos, e as viúvas, com as aposentadorias dele, ficam aí enchendo os museus do mundo e não deixando ninguém caminhar. Estou brincando. Mas, então, rir e chorar é algo que... Rir e chorar são mecanismos biológicos para reduzir estresse, dor e desconforto. Haja visto que os outros mamíferos choram. Tá? Não sei se riem, mas choram. E, por último, agradeça mais. Eu tenho um workshop sobre felicidade que vai acontecer, acho, essa semana agora, numa escola, na escola lá em Curitiba. Eu tenho dado muito esses webinários pelo Brasil, nesse período de quarentena. E nesse webinário,
Eu alerto que as pessoas são mais felizes do que elas imaginam. E, mais uma vez, se por um dia nós pudéssemos viver a vida de outra pessoa, nós voltaríamos correndo para a nossa vida. Seja o perrengue que você estiver passando, tem alguém passando um perrengue maior. E tudo é uma questão de ponto de vista. Então, o exercício da gratidão, e aí eu acho que para quem já está no grau intermediário da nossa metodologia, que faz o Puja, o Puja é um negócio lindo. É um exercício muito bonito da gratidão. Então, agradecer sempre, nós podemos, aquela velha história, podemos olhar o copo com água pela metade, podemos reclamar que alguém tomou metade da minha água, ou ainda tenho metade da água para beber. Seja qual for o perrengue pelo qual você estiver passando, tem alguém sofrendo mais do que você. Agradeça. Exercite a gratidão. Você sabe que todas as vezes, quando você termina uma prática, as práticas online oferecidas agora pelas nossas escolas, São Bernardo também, normalmente a pessoa fica com um sentimento de gratidão. Olha o mundo com mais condescendência, mais tolerância e mais amor. Sadhana estimula o amor dentro de nós, a prática. Bom, mas provavelmente há uma pergunta que não quer calar. Tá bom, Jojó, concordo com você. Mas como eu posso incorporar os hábitos? Esses 8 hábitos que nós sugerimos, se você sente dificuldade em algum deles. Nós precisamos criar novos caminhos neurais. Pense num gramado que separa você da sua casa. Todos os dias você atravessa esse gramado sempre pelo mesmo lugar. Depois de alguns meses e alguns anos, como você sempre faz o mesmo trajeto, embaixo dos seus pés não tem mais grama, só tem terra, de tanto que você repetiu esse caminho. No nosso cérebro, os hábitos criam esses caminhos. E como nós estamos acostumados a eles, nós o repetimos. Então, nós precisamos criar novos caminhos neurais. Com o tempo, aqueles caminhos antigos, a grama cresce e nós conseguimos adotar novos hábitos. E aí, nesse sentido, então, no sentido de mudar hábitos através de novos caminhos neurais, nós temos como grande indicação aquilo que há 44 anos agora, dia 13 de maio, fará 44 anos, mudou a minha vida. Como eu falei no início, se não fosse o De Rose, eu hoje seria ou um funcionário público aposentado muito doente ou um funcionário público aposentado já morto. Aposentado e morto. E a nossa metodologia, o De Rose Method, ele é uma metodologia que trabalha integralmente o ser humano através de técnicas e conceitos que têm como principal função fazer com que nós possamos desenvolver novos caminhos neurais e, com isso, adotar um lifestyle, um estilo de vida mais inteligente, mais saudável, mais integrativo, mais inspirador e mais evoluído. No The Rose Method, para mudança de hábito, para desenvolvimento de novos hábitos, foco, disciplina e autoconhecimento são das ferramentas mais importantes. E, nesse sentido, eu tenho que confessar que a nossa metodologia é uma metodologia especializada no desenvolvimento dessas habilidades, seja através dos conceitos e das técnicas. E, com isso, nós vamos desenvolver uma reeducação de hábitos que nos levará a alta performance e muita qualidade de vida. Então, nós estamos quase no encerramento do nosso bate-papo. Eu espero que aquelas 8 dicas tenham sido muito legais, que você possa fazer reflexões sobre ela. E antes de encerrar,
eu queria compartilhar com você um texto muito, muito, muito legal. Chama-se Quando Eu For para o Céu. Esse texto está no meu livro, no meu 5º livro, chamado Mistura Fina, que é um livro que é um barato. Modéstias Favas é um livro lindo. Deixa eu mostrar para você. Um segundinho. Este é o da gestão do estresse. Você pode pedir para a Dani aí, que eu mando para ela para que você possa adquiri-lo. Tem tudo que nós passamos aqui, tem aqui, e com profundidade, numa linguagem muito gostosa. Modestas Favas. E este é o Mistura Fina. Comparado com o outro, é um livrão. E esse texto está aqui. É um livro muito bonito, tenho muito orgulho dele, com muitas ilustrações minhas. É um livro inspirador. Você pode pedir para a Dani também. Vamos lá, então. E esse texto eu escrevi, eu cheguei à conclusão que, na verdade, quando nós morremos, todos vamos para o céu. E que o inferno é aqui. E quando nós vamos para o céu, cada céu, para cada um de nós, é um céu diferente. Não é legal imaginar isso? Então, como será o meu céu? Então, eu vou compartilhar com você. Quando a gente morre, fazemos uma descoberta muito feliz de que, com tantas incertezas, tanta perda, tanta solidão, amor e dor, o inferno é aqui, na Terra. E quando vamos para o céu, o melhor é que podemos, e que todos vamos para o céu, e o melhor é que ainda podemos fazê-lo ficar do nosso jeitão. Mande um memorando em 3 cópias, um para Deus, outro para São Pedro e o último para o diabo, só por implicação. No meu céu é sempre outono, a temperatura é sempre agradável e no fim de cada dia da eternidade sempre chove para regar as sempre vivas. No meu céu posso comer pizza e nunca engordar, posso tomar Coca-Cola e nunca ficarei doente, fruta sempre vem em suco e a água é sempre com gás. No meu céu não existe mágoa, ninguém se melindra, o 4G funciona sempre, não existe rancor e a trilha sonora é Miles Davis. No meu céu amarei para sempre a minha mulher imperfeita, que somará todas as qualidades de todas as mulheres que amei e por isso ela será perfeita. E às vezes inventaremos uma briguinha boba que durará todo um minuto, de fúria e ardor, só para logo depois nos olharmos, sentindo o coração explodir de saudades do nosso imensurável amor. No meu céu, depois da chuva da tarde, todos os meus amigos reúnem-se, como fazem os amigos, todos falamos ao mesmo tempo. Rimos, nos abraçamos e compartilhamos sentimentos. Depois, o sol se põe e, como o crepúsculo é a porta entre os mundos, ficamos em silêncio a contemplá-lo. É quando repartimos o depositório das recordações e uma saudade imensa do tamanho da eternidade toma-nos. Lembramos-nos da nossa outra vida lá na Terra, tão imperfeita, feita de pessoas e momentos de paixão e aflição, de perdas e conquistas, mas que vida portentosa era a nossa outra vida. E o que todos refletimos, que apesar de maravilhosa, poderíamos tê-la vivida melhor. Com mais amor, perdoado mais espontâneos, menos mesquinhos, com mais riso e menos siso, ter dançado com frequência e também chorado mais. E, principalmente, aplicado mais poder sobre cada precioso momento da nossa inesquecível e linda, louca, insondável, inebriante, avassaladora, misteriosa, curta vida. Acabou-se o que era doce, quem comeu arregalou-se. Muito obrigado pela sua presença.